Jogo de Palavra. As entrevistas de Rui Miguel Tovar. Olá, muito bom dia, bem-vindos a mais um Jogo de Palavra. Este é especial, já estivemos no Seixal, hoje estamos na cidade do futebol com Roberto Martínez. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Um prazer, Rui. Estamos em 2026, ano de Mundial. Qual é o primeiro Mundial da sua história, da sua vivência? É uma memória gira, muito gira. Eu lembro em casa falar com o meu pai de futebol e nessa altura era o Mundial da Argentina. 78, mas só lembro o jogo da final, porque o jogo foi um jogo incrível, os golos do Matador Kempes, e também lembro visualmente foi um jogo que é fácil de reconhecer, e eu acho que o Mundial da Espanha 82 que foi um mundial que acompanhamos desde o início, e foi com uma desilusão ou com uma Espanha muito fraca. E foi a primeira vez que acompanhei o Mundial com o meu pai, e as memórias são do 82. Sempre por televisão ou foi ao estádio alguma vez? Não, televisão. Eu tinha 9 anos. Havia alguma referência espanhola sua? Não, em geral eram todas as equipas. Lembro do Maradona, porque nessa altura já era jogador conhecido e uma figura mundial. O Brasil jogava em Barcelona. Eu lembro que era uma equipa cheia de jogadores incríveis. A Itália, que conseguiu ganhar essa equipa do Brasil. Então há muitas histórias que... Ficou triste com o Itália e Brasil, ou é daqueles que viu o jogo pelo jogo só? Pois é, neutral. Okay. Não, eu acho que nessa altura eu gostava de ver o talento individual, as ações incríveis, golos, boas situações. E é aqui onde o meu pai começou a dizer, mas porquê? Por que aconteceu isso? Começava a falar do jogo como um treinador, e começou, eu acho que um estímulo para descobrir o jogo de uma forma mais tática, e porque apareceu o espaço, porque jogadores com qualidade têm o tempo para executar ações, e é o aspecto do treinador a acompanhar jogos não como um adepto do futebol, mas como um treinador que tenta apanhar os conceitos táticos. Então, e o que é que achou já agora, já que como treinador, 4 anos depois do Mundial do México, como é que se passa do céu, que é 4 golos do Butragueño à Dinamarca, para o inferno, eliminado pela Bélgica nos penaltis? Como é que se convive com essa... Eu fui muito neutral. Nunca fui um miúdo a acompanhar uma seleção. Eu era muito pragmático nessa altura. Eu adorei a Quinta do Buitre, o Butragueño, e os seus colegas eram jogadores incríveis, e eu gostei muito dessa equipa, do Toshak no Real Madrid, mas depois acompanhei o Barcelona do Cruyff. Então não era um adepto de um clube. Eu era um apaixonado de equipas ganhadoras, de equipas que transmitiam muito, e a Espanha 86 foi uma Espanha muito boa. O jogo contra a Dinamarca ainda agora é um jogo, uma memória incrível, mas também o Mundial 86 acho que foi a aparição do Diego Maradona, e como foi possível uma equipa como a Argentina, que nós acompanhamos jogadores, o Tata Brown, jogadores que estão na Espanha, a poder ganhar o Mundial e ter jogos de uma qualidade incrível. Então não foi um Mundial de tristeza, foi um Mundial de conquistas, de memórias de jogadores como
como Salenco, jogadores como Maradona, jogadores como o Canija, o Valdano. Há memórias muito boas, e os golos de Maradona contra a Inglaterra, que agora é um estímulo mais para nós, ir ao Azteca e estar no estádio mais uma vez e relembrar tudo aquilo que aconteceu já há 40 anos. Falou no Cruyff, na biografia escrita por ele, portanto, na autobiografia, ele fala do Roberto Martínez com muito sentimento e diz que é o irmão que o Jordi nunca teve. Quando leu essa descrição, o que é que o Roberto sentiu? Fiquei muito orgulhoso, porque, primeiro, eu acho que a minha ideia do futebol é a ideia do Johan Cruyff. Eu cresci com a ideia de superioridade numérica, de defender com bola, todos os aspectos que o Johan Cruyff trouxe no futebol. Acho que faz que a minha ideia como treinador seja muito clara. Okay. Então, quando falou assim, foi uma inspiração, e fiquei muito contente. Privou com ele em casa? Como é que era? Poucas. A minha relação com o Jordi é muito especial. É uma relação que começou no ano 96, onde somos dois miúdos na Inglaterra, no futebol britânico, sozinhos, e começamos a falar de futebol. Mas jogaram juntos um Saragossa-Barcelona. Jogamos. Que até é uma foto, não é? Pois é, mas isso é ainda mais éramos mais novos. Era a competição sub-19, okay. E eu estava com o Real Saragossa, e o Jordi jogava com o Barcelona, mas isso foi só um jogo. Okay. Encontraram-se foi no restaurante, não foi? Depois em Inglaterra. Foi assim, na Inglaterra. E a mãe do Jordi é que... Em Manchester. E a mãe do Jordi é que falou consigo, foi? Não, a minha mãe falou com o Jordi. Okay, sim, foi giro, porque a minha mãe é catalana e adorava muito o que o Johan Cruyff fez pelo claro. Barcelona, mas foi engraçado que duas famílias catalãs nessa altura em Manchester estávamos a partilhar a nossa paixão, que é o futebol, e foi incrível conhecer uma pessoa como o Jordi. E o Jordi levou à final da Liga dos Campeões 99 em Barcelona. Pois. E foi uma final épica, né? Manchester-Bayern. Foi épica, mas foi épica que conseguimos acompanhar a antevisão do jogo, porque estamos a falar de um jogo incrível em Barcelona. Claro. Os adeptos do Manchester United chegaram a Barcelona sem bilhetes, e uma paixão. A equipa do Bayern nessa altura é uma equipa muito bem trabalhada, e foi um jogo incrível. E a ideia é que nós saímos do estádio a 2 minutos do fim. Então, sério? Saímos quando o Bayern estava a ganhar 1-0, mas isso é um segredo. A sério? Foi. Sim, porque era o momento, e o Jordi queria ir ao balneário a ver a equipa nesse momento, e eu fui ao hotel para evitar a confusão depois do jogo, e é aqui onde percebi que... E deu para ouvir tudo? Deu, e depois tentei ver o jogo na televisão, e foi incrível perder esses 2-3 minutos. Até não participou na festa do Manchester United? Não se juntou à festa? Não, depois não, o Jordi juntou-se à festa, mas... Porque o Jordi jogava no Manchester United, mas não jogou nesse dia, não é? Não, estava em préstamo. Okay, o Jordi estava emprestado na Espanha, nessa altura estava no Alavés, e foi por isso que o Jordi voltou a estar com a sua equipa para um jogo marcante, e foi marcante para a história do Manchester United. E conheceu alguém? Conheceu o Alex Ferguson? O Roberto conheceu o Schmeichel? Não sei.
Sim, eu acho que cumprimentei a toda a equipa. Sim, foi um jogo, estamos a falar do 99, uma equipa como o United, a primeira equipa britânica nessa altura de ganhar as três grandes competições, a FA Cup, a Liga de Campeões e a Liga, e foi uma sorte poder conhecer ao Alex Ferguson, também a equipa técnica estava lá e depois todos os jogadores. Tenho memórias muito boas dessa final. Alex Ferguson, com quem depois teve que esgrimir argumentos na Premier League, né? Com o Wigan, não é? O Wigan, Manchester United. Como é que ele era como adversário? Estar ali ao lado. Era um treinador que eu acho que transmitia muito. Era um ganhador. Era uma pessoa que conseguia transmitir o seu sentimento de ganhar, de inspirar a sua equipa, e as suas equipas eram sempre competitivas, muito competitivas. Lembro de muitos jogos que tivemos e o aspecto tático, a ideia de jogo mudava de uma época a outra, mas o aspecto competitivo e ter uma equipa com muito carácter eram as equipas do Sir Alex Ferguson. E como é que era o terceiro tempo a seguir aos jogos? O Roberto percebia o escocês? Pois, já foi uma boa. A minha esposa agora é escocesa e eu acho que comecei a perceber o sotaque escocês. Mas foi uma lição, porque uma pessoa tão competitiva durante o jogo, depois era uma pessoa com muita experiência que ajudava muito aos treinadores novos. E era o momento de desligar, ele percebia muito bem a tua posição e tentava ajudar muito. E, sim. Lembro de muitos, não só no estádio do Wigan, também no estádio do Old Trafford, onde depois do jogo toda a equipa técnica do adversário estava bem-vinda e partilhava muito aquilo que estava a acontecer, não só no Manchester United, mas também na Liga, e era uma pessoa muito responsável para tentar melhorar os níveis da competição. Era um aspecto de fair play e um exemplo que depois acho que tentei de continuar, porque acho que é importante dentro da competição que os treinadores podamos ajudar nesse espaço. Muito bem. O Alex Ferguson deve ter também adorado que o Wigan tivesse vencido a final da Taça da Inglaterra ao Manchester City, não é? Imagino eu. Também, mas... Até fico uma alegria imensa para o Alex e, sobretudo, para si. É o maior marco da sua vida como treinador? Ganhar a Taça da Inglaterra? Pelo Wigan? Eu diria que foi uma conquista que fica na história, não é? O nome de Wigan Athletic na taça mais velha do mundo é especial, mas acho que a dificuldade, tivemos conquistas de maior dificuldade. Com o Wigan tivemos uma época onde os últimos 11 jogos nós estamos em baixo da tabela, a última posição da tabela, e dos últimos 11 jogos ganhamos 9 e empatamos 2. Nessa caminhada ganhamos ao Manchester United e ganhamos ao Arsenal fora de casa, que era uma dupla onde o Alex Ferguson, depois do jogo, nós ganhamos ao Manchester United, e isso foi o que deu a Liga ao Manchester City, não diretamente, mas foi importante, um passo importante. E o Alex Ferguson, depois do jogo, disse: vocês vão ganhar contra o Arsenal fora de casa. E foi certo, mas esse nível de dificuldade foi maior que ganhar a taça da FA Cup, porque
foi um jogo jogamos muito bem, o aspecto tático e psicológico foi fantástico, jogar em Wembley contra a equipa campeã da Inglaterra nessa altura, mas a dificuldade de fazer isso durante 11 jogos foi de uma conquista ainda maior. Ok. Ir a Wembley nesse dia, no dia 11 de maio, se não me engano, dorme-se alguma coisa na véspera? O Roberto dormiu alguma coisa? Muito. Foi engraçado porque nós jogamos contra o City há 6 semanas no Etihad e foi um jogo que jogamos muito bem e perdemos 1-0 e nós focamos, a nossa preparação do jogo foi tentar não jogar a final da taça e jogar contra o Manchester City e tentar repraticar o jogo que tivemos há 6 semanas. E conseguiu? Conseguimos. Funciona muito bem porque é muito difícil para nós, uma equipa como o Wigan, nessa altura, chegaram na final. O Wembley cheio, uma experiência única, há muito barulho, é uma distração muito forte. Então foi importante dar naturalidade. Nós tivemos a mesma preparação que fazíamos para jogar os jogos em Londres, e lembro, o dia antes tivemos o nosso jantar e correu tudo muito bem, sentimos a equipa muito bem preparada e eu dormi muito bem, mas foi interessante que a nossa preparação não foi jogar uma final e tentamos dar normalidade, foi jogar o nosso jogo contra o Manchester City. E a palestra antes do jogo foi especial ou também foi como se fosse um jogo? Foi muito focar o detalhe tático, era tentar focar a mente do jogador. É um jogo que pode ser o maior jogo das nossas carreiras, sim. Então o aspecto importante era focar em aspectos que nós podemos controlar, não é o ambiente, não é jogar uma final, não é o que pode acontecer, é tentar executar exatamente o plano. O aspecto tático foi um jogo muito exigente para o jogador, então acho que o segredo foi isso, que o jogador jogou o jogo e o foco era que eram 90 minutos ou o que for contra Manchester City, mas não era a possibilidade de ganhar uma taça, não era a possibilidade de ganhar a primeira taça do clube, e foi importante ter essa dinâmica dentro do balneário antes do jogo. Havia 0-0 aos 90 minutos, aos 90 mais 1, acho eu, o golo, não é? Kant, do Wigan. Pois. É uma jogada praticada ou é um golo fruto do acaso? É uma jogada que tem muita história, porque o jogador que marca o golo é o Ben Watson, que ele rompeu a sua perna no jogo contra o Liverpool, em Anfield, e medicamente não tinha possibilidade de jogar nessa época. Era o fim da sua época. E ele começou a trabalhar muito forte, sozinho, e acompanhar o percurso da equipa dentro da competição da taça. E era engraçado que depois da terceiro jogo, depois dos quartos de final, depois vamos ao Goodison, ganhamos ao Everton, o Ben começou a ver que o seu objetivo era chegar para a final. Sério? E foi tudo mágico, porque uma semana antes do jogo consegue entrar, acho que era contra o West Brom, uma equipa, um jogo da Premier League, e entrou no jogo e participou. Ainda não tinha um nível físico, mas foi incrível que medicamente estava apto. E foi um momento que nós, na equipa técnica, pensamos, faz sentido. Há uma história, o Wigan Athletic, o dono do Wigan Athletic, chama-se Dave Whelan, ele rompeu a sua perna quando era jogador do Blackburn Rovers, no ano 60, e na final, em Wembley, na final
da FA Cup, da taça de FA. Então era uma história que tinha muito significado. Então não é o canto em si, o canto era uma jogada que nós utilizamos contra uma equipa como o Manchester City, que tinha uma marcação em zona, mas é o aspecto mágico de um jogador que não tinha possibilidade médica de estar lá, depois de romper a sua perna, fechava o círculo do nosso dono, porque ele, nessa altura, era o último jogo onde a federação decidiu ter substituições, porque nessa altura eram 11 jogadores e os lesionados deixavam a equipa com 10. E o nosso presidente estava no hospital e o dia a seguir acordou e perguntou qual foi o resultado, porque nessa altura não... Incrível. E foi, a equipa perdeu, porque contra 10 foi muito difícil, e ficou sempre como um sentimento de tentar finalizar o jogo. E foi com o Ben Watson, que tinha uma história incrível. E que tal foi essa festa, esse dia, essa noite? Eu acho que ninguém acredita que não tivemos festa, porque o jogo foi no sábado, e na terça-feira tínhamos um jogo contra o Arsenal. Porque mais uma vez, o aspecto do destino, normalmente a final da taça é sempre o último jogo da época, mas nessa época, o último jogo da época era a final da Liga de Campeões, que jogava em Wembley. Então, a final de taça foi 2 jogos antes de terminar a Liga, então não tivemos festa. Voltamos em autocarro, tivemos uma viagem muito boa, de orgulho, alegria, mas o foco era preparar para o próximo jogo. E o próximo jogo não foi o melhor de todos, porque o Wigan perdeu, e não só perdeu, como desceu de divisão. Aliás, é a única equipa que ganha a taça e depois desce de divisão. Como é que se gera todos esses sentimentos em 3 dias só? Exatamente. É isso. O céu e voltar ao chão em 3 dias. Foi uma semana muito importante para perceber o sentimento do futebol. E eu lembro muito, gosto de relembrar a atitude dos adeptos, porque os adeptos do Wigan foram rapidamente eles quem mostravam o sentimento de orgulho e transmitir aos jogadores que agora o Wigan Athletic ganhou a taça, e ganhar a taça é para sempre. E descer de categoria com 32, 33 pontos faz parte da história do Wigan. Todos os anos o nosso objetivo era chegar aos 34, 35, 36 pontos para continuar o sonho da Premier League, e fazia parte. O importante era voltar e tentar lutar para criar ainda mais memórias, mas não há maior e melhor memória que ganhar a FA Cup contra o campeão da Inglaterra em Wembley. Então, gerir isso foi esquisito, diria que foi diferente, porque depois do último jogo da Liga, nós descemos, mas os adeptos querem sair às Era isso que eu ia ruas. perguntar, porque o Wigan ganhou a taça, jogou com o Arsenal e perdeu, mas teve mais um jogo, a última jornada, em casa. E a recepção foi... Fantástica. Incrível. E foi um período de reflexão, de autocrítica, porque nós não acreditávamos que fazia sentido sair nas ruas de Wigan e celebrar o título da taça depois de descer, mas
foram nesses momentos onde o clube mostrou a importância do adepto, e o adepto fez que nós saímos às ruas e celebrar e fazer que ganhar a taça foi um aspecto muito, muito importante, e depois celebrar também que foram 8 épocas consecutivas na Premier League, que foi eu acho que uma conquista e uma inspiração para outros clubes e outras equipas que possam dizer que se o Wigan atingiu isso, por que não? Então, ao fim foi uma semana muito, muito especial, que acho que ajudou muito a todos os adeptos do Wigan, mas especialmente aos jogadores e à equipa técnica. A esse título segue-se a transferência para o Everton. Como é que é viver numa cidade tão carismática, desde os anos 60, né? Desde os Beatles, lá, e que tem uma equipa que é melhor que o Everton, que é o Liverpool, historicamente? Como é que o Roberto encarou esse desafio? Adorei o desafio, porque era o outro extremo. Em Wigan nós era criar história em todos os jogos, a primeira vez de vencer ao Liverpool, a primeira vez de vencer ao Arsenal, a primeira vez de vencer ao Manchester United, a primeira vez de ganhar uma taça, era criar história constantemente, e isso tem uma pressão, tem pontos positivos e pontos negativos, mas chegar ao Everton era o contrário. Estamos a falar de uma equipa com uma história incrível, 9 títulos de liga, uma rivalidade e uma paixão na cidade difícil de descrever, e foi tentar utilizar essa história numa forma positiva. E a primeira época foi muito, muito boa. Acho que o balneário gostou da responsabilidade de olhar para a frente e ter a história que ajuda com aquilo que nós podemos fazer, e que não for um ponto de ansiedade ou depressão. E durante a primeira época ganhamos 72 pontos, que normalmente dá para entrar na Liga de Campeões, mas ficamos atrás, em quinto, atrás do Arsenal. Mas foi uma época onde toda a história do Everton, de School of Science, conceitos e momentos muito, muito importantes na história do Everton voltaram, e os adeptos adoraram o jogo, a ideologia e o que a equipa fez. Ficaram à frente do Liverpool? Ou... Ficamos à frente do Liverpool, à frente de muitas equipas. Conseguimos vencer o Manchester United em casa e fora, foi... Já desde 1960, não era? Exatamente, Harry Catterick foi o último em atingir isso. Conseguimos também ganhar o Arsenal 3-0 em casa. Foi uma época de jogar olhos nos olhos, de ter uma ideia de jogo de ataque, de arriscar muito, utilizar jogadores muito novos como John Stones, Ross Barkley, Gerard Deulofeu, com jogadores muito experientes. Tínhamos uma mistura muito boa, e utilizar o Goodison Park, que tinha também já as histórias do nosso Portugal contra a Coreia, que é um estádio que, quando tudo corre bem, ajuda muito, mas não é um estádio fácil para os jogadores poder relaxar e mostrar o talento que têm. E como é que é ser treinador do Everton na cidade, não digo no campo, no estádio, digo cá fora? Eu não sei se o Liverpool tem mais adeptos do Liverpool ou do Everton, não sei como é que é essa realidade, mas como é que é andar? É tranquilo, não é? Encontrar adeptos do Liverpool, qual é que é o sentimento?
nunca pensei olhar para trás, mas é certo que há muita intensidade na cidade, muita intensidade. Mas é uma intensidade de futebol e de muita paixão, e há muito respeito entre as duas equipas. Há um aspecto de rivalidade, sem dúvida, mas há momentos na história onde a cidade precisou das duas equipas estar juntas e trabalhar juntas. O que aconteceu em Hazel, o que aconteceu em Sheffield Wednesday, o desastre de Hillsborough. Há momentos-chave onde a cidade precisa das duas equipas e os dois clubes estar juntos e apoiar as pessoas de Liverpool, e o Everton e o Liverpool foram exemplos e ainda agora continuam a ser exemplos de máxima rivalidade e máximo respeito. Mas o dia a dia, acho que os jogos entre os derby em Liverpool eram jogos mais difíceis para o Everton que para o Liverpool, porque o Liverpool tinha nessa altura, durante os anos 80, o Everton era a melhor equipa de Liverpool e era a equipa campeã com Howard Kendall. Há momentos incríveis em Europa, nas competições europeias também, mas depois mudou e era o Liverpool que tentava ter o jogo maior para o Liverpool era contra o Manchester United. Quando o jogo maior para o Everton sempre foi o Liverpool. Mas tivemos durante a primeira época foi fantástico, a paixão dos adeptos, poder ser um Evertonian na cidade eram momentos muito bons. Depois também essa paixão também tem o outro lado, quando a expectativa é maior dos resultados, e a segunda época tivemos um período muito bom em Europa, mas a terceira época chegamos às duas meias finais das competições domésticas e ainda já não era suficiente. Precisávamos de ganhar a taça, mas muita paixão, mas com um respeito fantástico para as pessoas que representam os emblemas da cidade. Isso era Liverpool com o Klopp já? Chegou o Klopp, era o Liverpool do Brendan Rodgers, e depois a primeira época do Klopp. E que tal conviver com o Klopp? Foi muito bom, porque era o começar o estilo Klopp dentro da cidade, e não foi fácil. Não foi fácil, acho que os primeiros 6 meses é um processo interessante, porque Jürgen Klopp é muito carismático, uma personalidade muito forte, muito positiva, mas precisou de 3 épocas para ganhar um título. Claro. E só cidades como Liverpool ou clubes como Liverpool podem dar isso. E foi interessante ver como pouco a pouco Jürgen Klopp entrava nos corações dos adeptos do Liverpool, sem vitórias, e depois, quando a equipa começa a ganhar, foi uma equipa das melhores da Europa por muitas épocas. Nós aqui falámos do Wigan e do Everton, mas estamos a esquecer da primeira experiência de sempre, 2007, 2008, pelo Swansea, e foi campeão da segunda divisão, portanto subiu para a Premiership. É um título com o qual se orgulha, claro, mas tem recordações vivas, vem à memória muitas vezes, ou é só mais um episódio da sua vida? Não. Eu acho que nós dizemos a primeira impressão, só há uma primeira impressão, e o Swansea era o primeiro contacto como treinador, o primeiro contacto no balneário, e é uma experiência única, claro. Porque a minha história eu era jogador aos 33 anos, a desfrutar muito no Chester City, e isso era na sexta-feira, e no sábado
eu começo como treinador no Swansea City, então não há um período de adaptação, foi o presidente do Swansea que ele acreditava muito nas minhas ideias e que as minhas ideias podiam entrar muito bem na filosofia do clube, do Swansea, o clube que tinha um futuro moderno, estádio novo e ideias de relembrar os momentos históricos do John Toshak, dos 80, quando o Swansea estava na Premier League. Então foi um momento muito interessante, porque eu acreditava muito na minha formação, eu acreditava no jogo de posse. E no futebol britânico nessa altura era tudo menos posse, era chegar rápido e perder a bola para recuperar, e a influência do rugby, e eu acreditava muito em jogar de uma forma muito diferente, e para isso precisas o apoio dos jogadores. Claro. E eu chego ao meu balneário onde era o capitão, então é uma diferença de 5 ou 6 meses. Eu apanho a equipa em fevereiro, com 12 jogos para o fim da época, e é uma revolução. O aspecto é utilizar o ala direito como número 6, jogar em curto todos os momentos que o guarda-redes tem na bola, pressão alta, passar de 120 passes por jogo a 600 passes por jogo. Então é uma revolução, é uma mudança incrível que pouco a pouco faz que o Swansea tenha um estilo muito próprio, que os adeptos adoram o estilo novo do Swansea, e por esse estilo e por essa ideia de jogo nós podemos defrontar equipas como o Leeds United, Nottingham Forest, que tinham orçamentos muito maiores. Sim. Então a experiência do Swansea foi experimentar muito com uma ideia de jogo diferente, tentar ser muito bom em um aspecto muito diferente dentro do futebol britânico, e isso foi um período marcante, claro, porque poder atingir, ganhar o campeonato na League One depois de 27 anos, depois eram momentos muito especiais, com jogadores, contratamos 10 jogadores da Europa, espanhóis, holandeses, criamos um balneário multicultural, uma diversidade incrível, e o jogo era muito homogéneo, e uma ideia que ainda hoje o Swansea City continua com essa ideia. Portanto, jogar um pouco à Cruyff, é isso? Exatamente. E recebeu algum elogio, tanto do Johan ou do Jordi? Não, o Jordi ele gosta muito de tudo o que seja bom, então não era o estilo de jogo era muito técnico, defender com bola no futebol britânico agora, olhar para a Premier League é normal, claro. A chegada do Guardiola, também o Arsene Wenger mudou muito a ideia, mas estamos a falar de os anos 2007, 2008, não era normal, claro, ver uma equipa, claro, defender com bola, sim. Ver uma equipa controlar a posse e ser o aspecto mais importante para ganhar um jogo. Então tivemos muitos elogios, claro, e eu acho que estimulou também outras equipas para acreditar que jogar assim é possível ter sucesso, claro, nas categorias mais em baixo. Sim, claro. Vimos depois o Brighton, o Norwich, o Blackpool também tentar isso, e hoje já é difícil explicar hoje o que fizemos com o Swansea, porque agora parece normal. Mais comum. Exatamente. O Roberto entrou na Inglaterra como jogador, não como treinador, e até aquela famosa mítica, a famosa equipa, o trio, o Seba e o Isidro Dias, não é?
que jogaram em Portugal, ambos no Chaves, curiosamente. Pois. E eram os 3 amigos. O Roberto Martínez era quem? O Steve Martin, o Martin Short ou o Chevy Chase? Era mexicano. Não sei porque era a história dos 3 amigos. Eu disse acho que era o chefe do marketing do Wigan, e ele falava de 3 amigos é um conceito fantástico, assim, mas nós somos espanhóis, só há uma diferença de 8 horas de voo, não é? Mas foi fantástico, porque era normalmente há uma contratação ou um jogador estrangeiro. Aqui é diferente, 3 jogadores, é uma história, todos os jogadores têm uma ideia diferente do jogo. O Jesus e o Isidro, alas de situações de 1 contra 1, gostavam muito. Eu era um jogador mais de médio, então era uma ligação que os adeptos gostaram muito. Claro. E sentimos o apoio e o carinho desde o primeiro dia. Claro, imagino. O Roberto chegou a ir ver algum jogo deles a Chaves ou a Portugal? Ou... Vi. Nessa altura também, quando o Jesus Seba jogou pelos belenenses, que tiveram jogos nas competições europeias, e acompanhei algum jogo quando tive opções. Qual é que é a sua primeira memória de Portugal? Tem ideia? Não. Para mim, Portugal era sempre Península Ibérica. Para mim, quando eu chego no Reino Unido no ano 95, e os britânicos acham que Espanha e Portugal é tudo ir de férias, e é isso. E Portugal e Espanha era sempre muito... faz parte da nossa cultura. Mas eu diria, a primeira vez que estive em Portugal foi visitei para ver um jogo, foi um jogo no Porto, de Liga de Campeões. Antes do Dragão já? Era já o Dragão. Sim. Está bem. Sim. E muito bem. Eu também sei que em 2010, quando Espanha é campeão do mundo, o Roberto está a trabalhar para uma cadeia televisiva. Isso não é um segredo, mas eu vou a partilhar ao Rui. Eu era treinador da Premier League, mas é a época onde a minha esposa e eu casamos o verão anterior, 2009. Então eu queria acompanhar as equipas nos mundiais, porque já a Premier League é uma liga fantástica, mas é muita intensidade, mas eu queria perceber as culturas das equipas no mundial, como que posso utilizar isso para ajudar os nossos jogadores, porque tínhamos 20 nacionalidades dentro do balneário, e então não podia dizer à minha esposa de ir a trabalhar, mas eu ofereci à minha esposa de ir da lua de mel a Sul-África, então, África do Sul, mas ela não sabia que era o Mundial, mas eu precisava de trabalhar com alguém, então trabalhei com um canal de televisão americano, muito bem, para conseguir ter acesso aos treinos, poder visitar as equipas, e é aqui onde consigo que a minha esposa esteja comigo durante a nossa lua de mel, acompanhar o Mundial. Um mês inteiro. Foi uma boa 64 jogos, foi muito bom. Então continuamos e fizemos Brasil também em 2014, e já depois já comecei a trabalhar no 2018. Claro, sim. E como é que foi a experiência de ver a Espanha campeã? Foi mesmo à sua frente? Estava no estádio a ver o jogo? Algum jogo. O Espanha-Holanda, afinal? Não, estava no estúdio, fez o jogo no estúdio, mas estava no estádio em Durban, o jogo é a meia-final contra a Alemanha. Mas foi fantástico perceber tudo aquilo que nós pensamos, que a equipa campeã ganha todos os jogos 3-0. E foi a primeira vez que percebi que a equipa campeã não é a melhor equipa, não é a equipa que ganha todos os jogos, é a equipa que está preparada para os momentos difíceis. Então, na Espanha chega ao Mundial e perde o primeiro jogo contra a Suíça. E nessa altura, ninguém acreditava que a Espanha podia chegar à final. Nós estamos a falar de ganhar, de chegar à final, porque nunca
tinha acontecido. Perder o primeiro jogo era já um sinal de não poder continuar. E é muito giro acompanhar as equipas, a preparação das equipas de América do Sul, as equipas europeias, mas também como que uma equipa como a Espanha, depois da primeira derrota, há uma autocrítica incrível e começam a criar uma equipa ganhadora. E há jogos contra Paraguai muito equilibrados. Em que as duas equipas falham penalti, não é? Xabi Alonso e o Cardoso. E Cardoso, exatamente. Então, há um momento-chave. Então, foi muito, para mim, eu aprendi muito na ideia de construir equipas e na ideia de preparar equipas para os momentos difíceis, não só com o talento dá para ganhar um torneio. Dá para ganhar um jogo, mas não dá para ganhar um torneio. E foi interessante como diferentes culturas preparam as suas seleções para um Mundial, que foi um Mundial incrível. Chegou a ir ver Portugal? Os treinos, digo? Não. Nessa altura não vi Portugal treinar ou trabalhar, mas vi o jogo, lembro fazer o jogo, era o jogo contra o Brasil. Sim, o último da fase de grupos. Sim. O 0-0. E foi taticamente muito bem trabalhado. E depois foi Portugal-Espanha, não é? O gol exatamente, de Villa, o gol de Villa, uma jogada que só jogadores como o Xavi, Villa e Iniesta nessa altura podiam executar, né? Mas eu adoro, sempre tinha, eu gostava muito da competitividade que Portugal tinha em torneios. Ok. Levou a sua mulher ao Mundial? A sua mulher gosta de futebol? Ou nem tanto? Não gosta. Não tem opção. Ok. Não. Gosta de acompanhar e apoiar, mas não. O Roberto disse uma vez que um jogador, que se fosse jogador desta seleção portuguesa, seria o Palhinha, disse há 2 anos. A sua mulher, por exemplo, gosta de que jogador? Qual é que é assim um jogador? Ou as suas filhas, quais são os jogadores que elas mais gostam da seleção portuguesa? As minhas filhas gostam de acompanhar, gostam de golos, gostam de reviver os golos, gostam muito de tudo aquilo que faz que o estádio... Sim, exploda de alegria. Exatamente, e tem uma festa, mas adoram todos os golos. A minha esposa não tem, eu acho que não tem, ainda agora, depois de 20 anos de ver futebol comigo, ainda não tem uma opinião de futebol, que é muito bom. É bom para relaxar, para casa, entra-se em casa exatamente. Sim. Mundial 2026, portanto, acaba como começa, 26 jogadores para escolher. Quantos cabelos brancos vão nascer na cabeça do Roberto Martínez? Mas isso é bom. Isso é muito bom. Eu acho que seria muito... seria um sinal de falta de talento, de falta de possibilidades, ter uma lista com 26 jogadores. Eu acho que agora temos... eu gosto de acompanhar os jogadores com muita responsabilidade, porque fazer a lista é muito importante, e já aconteceu durante o Europeu. A lista sempre há momentos de 2, 3 jogadores, não é mais, onde as decisões são difíceis, porque há mais jogadores que merecem entrar. Claro. Mas o nosso trabalho com a equipa técnica é ter muita informação, antecipar aquilo que nós vamos trabalhar, o adversário que vamos ter, e ter todas as opções táticas. Então, há jogadores que não têm azar e não entram, mas é aqui onde há um processo muito honesto, de muita responsabilidade, para tentar ter todos os jogadores que nós precisamos no Mundial. E posso dizer que agora temos 50 jogadores que acompanhamos, e as próximas 6, 7 semanas vão ser muito importantes para fechar a lista. E os jogos de março são
muito importantes para isso. Já o que os jogadores fizeram nos últimos 6 jogos é importante, porque no futebol de seleções, no futebol internacional, precisas de trabalhar no tempo, e tudo aquilo que foi feito durante os últimos 3 estágios faz parte daquilo que estamos a trabalhar, e também precisas de qualquer coisa. A entrada do Chico Conceição na lista do Europeu 2024 foi muito importante. É avaliar muito bem as nossas valências e ter todos os aspectos bem cobertos. Qual é, agora vive em Portugal, tanto sabe, qual foi a grande surpresa para si do povo português? Qual é que é um adjetivo que lhe salva a cabeça? Paixão. Eu acho... Eu sempre gosto de falar do apoio do povo português, dos adeptos da seleção durante o Europeu na Alemanha. Foi incrível, foi uma experiência que é difícil explicar, e sente-se uma conexão incrível entre os jogadores e os nossos adeptos, e a seleção faz parte das vidas do povo português, e isso é muito, para mim dá muita responsabilidade, mas dá-me muito orgulho, e para mim sempre fica comigo sempre esse sentimento do nosso povo português com a seleção. Claro, muito bem. Oi, muito obrigado. Obrigado, Rui. Obrigado, até à próxima, boa sorte. Seria No México, nos Estados Unidos, no Canadá, nesses 3 países, e que nos voltemos a ver. Fica combinado. Obrigado. Com os cuidados técnicos de Ricardo Fortunato e José Ferreira, mais um jogo de palavra, em direto, ao vivo e a cores da cidade do futebol, com o selecionador Roberto Martínez. Já sabe, todas as quintas-feiras, rr.pt, Spotify, YouTube. Obrigado. Jogo de palavra. As entrevistas de Rui Miguel Tovar.